Olá, eu me chamo Israel, sou monitor do Espaço de Aprendizagem Colaborativa do IMEF e nesse vídeo nós vamos resolver um problema de forças magnéticas atuando sobre uma barra. O problema é o seguinte: uma barra de cobre de 1 kg repousa em dois trilhos horizontais situados a 1 metro de distância um do outro. Ou seja, o coeficiente de atrito estático entre a barra e os trilhos igual a 0,6. Determine o módulo e o ângulo em relação à vertical do menor campo magnético que faz a barra se mover. Então, o nosso problema é o seguinte: nós temos uma barra de massa M que está sobre dois trilhos que estão a uma distância L um do outro. Consequentemente, a nossa barra ela vai ter comprimento L. E a nossa barra vai ser percorrida por uma corrente I de 50 amperes. E o coeficiente de atrito entre a barra e o trilho, o μe, o coeficiente de atrito estático no caso, porque a barra ela vai estar parada, ela está na iminência do movimento, ele vale 0,6. A primeira coisa que nós fazemos é definir os eixos coordenados. Nesse caso, eu vou definir o eixo Y como sendo o eixo perpendicular aqui aos trilhos, apontando para cima, e o eixo X, o eixo paralelo aos trilhos. Então, se a gente olhasse para o nosso sistema por esse lado aqui, nós veríamos algo desse tipo aqui. A massa M, a corrente I entrando na barra, aqui a direção X, aqui a direção Y. As forças que vão atuar nessa massa, elas são a força magnética, definida como sendo I, produto vetorial do comprimento pelo campo magnético, que também pode ser escrito como sendo uma componente X dessa força, mais uma componente em Y dessa força. Nós vamos usar isso para poder definir para onde está cada força. A força de atrito, que é definida como sendo o coeficiente de atrito vezes a força normal. E essa, que é a reação ao contato da massa com os trilhos, e tem intensidade igual a do peso, só que no sentido oposto. Então ela vale aqui para nós menos mg. Bom, para que haja movimento, deve existir uma força que faça com que essa barra se mova. E como nós sabemos que ela só pode se mover na direção X, deve haver uma força na direção X que produz esse movimento. E essa força vai ser a nossa força Fx, que ela é a componente X da força magnética. Por consequência, a ela a gente vai ter associado a força de atrito F, que ela vai estar apontando na direção oposta ao movimento. E no eixo X, essas são as únicas forças que estão atuando. Já no eixo Y, nós vamos ter a componente Y da nossa força magnética, bem como o peso da massa, peso P apontando aqui para baixo, e em reação ao contato da barra com o trilho, nós vamos ter a nossa força normal N apontando aqui para cima. Agora, equacionando esse sistema, nós podemos escrever que as forças na direção X são F de X, no sentido positivo do eixo, menos a força de atrito F na direção negativa do eixo. E isso tudo igual a zero, pois a barra está em repouso, mas ela está na iminência do movimento. Agora, na direção Y nós temos, apontando para cima, duas forças, a força Fy e a força N. Então nós temos aqui N mais Fy, e apontando na direção negativa nós temos o peso menos P. Como a barra ela não se move na direção Y, tudo isso é igual a zero. Agora, para resolver esse sistema de equações, nós precisamos determinar a f de x e a f de y. Só que lembrando que essas são as componentes da nossa força magnética. E essa força magnética vai estar associada a um produto vetorial. Então, para resolver isso, nós vamos escolher uma componente do campo magnético em um ponto, tal que essa componente, quando faça produto escalar com o comprimento L da barra, ele resulte na nossa força X. Então, lembrando aqui da regra da mão direita para o produto vetorial, se eu tiver o meu campo B, vetor, o meu comprimento A, aqui no caso entrando dentro da tela, o produto vetorial deles vai estar apontando na direção perpendicular. Então, se o comprimento L está entrando dentro da tela
e a nossa componente do campo B, chamando aqui ela de B para cima, B com esse triângulo apontando para cima. O produto vetorial entre elas vai ser um vetor que vai estar apontando na direção x. E esse vetor vai ser a nossa força x. Agora, ela tem esse valor porque nós aplicamos aqui a definição de produto vetorial. Lembrando que o produto vetorial aqui de L vezes B, ele pode ser escrito como sendo o módulo de L, multiplicando o módulo de B, multiplicando o seno do ângulo entre eles. Agora, como o campo B para cima é perpendicular com o comprimento L, o ângulo entre eles é 90 graus e então o seno vale 1. Bom, para força em Y nós fazemos a mesma coisa, só que agora nós escolhemos uma componente B à esquerda, que quando calculado o produto vetorial dela com o comprimento L, ele vai resultar nessa expressão aqui. Agora, com as forças determinadas, nós podemos substituir esses valores no nosso sistema de forças para então obter os valores do campo. Bom, primeiro, na direção vertical, nós podemos passar o f de y menos p para a direita e vamos obter que a nossa força normal N vai ser igual ao peso menos a Fy. Substituindo os valores dela, N vai ser igual a mg menos ILB à esquerda. E lembrando que a nossa força de atrito ela vale μe vezes N, ou seja, o coeficiente de atrito vezes a força normal. Substituindo a força normal por esse termo aqui, nós obtemos que a força de atrito ela vai ser μe, que multiplica mg menos ILB à esquerda. Então essa é a nossa força de atrito. E agora, é interessante calcular isso porque na direção x, a f de x menos a f de atrito vai ser igual a zero. Então, passando essa f para a direita, nós temos que f de x é igual à força de atrito. Agora, substituindo o valor que nós encontramos da força de atrito, é obtido que a força f de x vai ser igual a μe, que multiplica mg menos ILB à esquerda. Agora, nós simplesmente substituímos o valor da f de x pela expressão em termos do campo, e nós obtemos IL, B para cima, igual a μe, que multiplica mg menos ILB. Agora nós vamos trabalhar com essa expressão. Então, para determinar as componentes B para cima e B à esquerda, nós vamos definir que o ângulo que um vetor B faz com a vertical vai ser B para cima, igual a sendo B, ou seja, o módulo desse vetor vezes o cosseno do ângulo, enquanto que o B à esquerda vai ser B seno do ângulo. Agora, substituindo então na nossa expressão essas definições, nós vamos obter ILB cosseno de θ igual a μe, que multiplica mg menos ILB seno de θ. Agora, nessa expressão, nós vamos tentar isolar os valores de B. Então, nós vamos passar esse termo aqui à esquerda e vai chegar em ILB cosseno de θ mais μe ILB seno de θ igual a μe mg. Agora, colocando ILB em evidência aqui do lado esquerdo, nós chegamos em ILB que multiplica cosseno de θ mais μe seno de θ igual a μe mg. Por fim, nós vamos dividir toda essa expressão aqui por IL que multiplica cosseno de θ mais μe seno de θ e vamos chegar na nossa expressão para o campo magnético. É ela B igual a μe mg dividido por IL, que multiplica cosseno de θ mais μe seno de θ. Essa expressão é uma função do campo magnético em função de θ. Então nós vamos ter vários campos magnéticos definidos dependendo do ângulo em que nós olhamos. Agora, nessa função nós precisamos escolher um ângulo θ tal que o campo magnético que ele gere seja o menor possível, mas que seja grande o suficiente para que haja movimento. Então nós vamos minimizar essa função aqui. Agora, como que nós fazemos isso? Nós vamos derivar a nossa função de campo magnético em relação ao ângulo.
pois assim nós vamos encontrar o ângulo θ que torna essa função a mínima possível. Fazendo isso, então, eu vou ter as constantes aqui para fora da derivada, e o que vai me restar é derivar 1 dividido pelo cosseno de θ mais μe seno de θ. Agora, como esse valor constante aqui ele é maior que zero, a única forma dessa expressão ser verdadeira é se a derivada desse termo for igual a zero. Então, o nosso problema se resume a resolver essa derivada. Agora, para resolver ela, nós vamos aplicar aqui a regra do quociente, onde o de x, em analogia, vai ser igual a 1, enquanto a nossa função v de x vai ser igual a cosseno de θ mais μe seno de θ. Nós temos primeiro a derivada de u, mas como u é igual a 1, derivada de 1 é zero, esse termo todo aqui ele some. Menos a u, que vale 1, vezes a derivada de v. Então, a derivada de cosseno é menos seno, mais μe, derivada do seno, que é cosseno. Tudo isso dividido pela v ao quadrado, ou seja, cosseno de θ mais μe seno de θ ao quadrado. E para a função ser minimizada, isso tudo tem que ser igual a zero. Nessa expressão, o denominador nunca vale zero. Então, ela só vai ser verdadeira quando o numerador dela for igual a zero. Então, com isso, a gente pode escrever seno de θ menos μe cosseno de θ igual a zero. E passando esse termo aqui à direita e dividindo tudo pelo cosseno, nós chegamos que a tangente de θ é igual a μe. Agora, para obter o ângulo, nós tomamos o arco tangente de μe e vamos obter que esse ângulo θ vai ser aproximadamente 31 graus. E é ele o ângulo que produz o campo com a menor força. Agora, conhecendo a função do campo e conhecendo o ângulo, nós simplesmente precisamos calcular o b de θ para esse ângulo. Então, fazendo isso e substituindo os nossos dados, nós temos o b de 31 graus vai ser o coeficiente de atrito estático, 0,6, que multiplica a massa, 1 kg, que multiplica a aceleração da gravidade, 9,81 metros por segundo ao quadrado. Tudo isso dividido pela corrente I, de 50 amperes, que multiplica o comprimento L, de 1 metro, que multiplica o cosseno de 31, que é 0,857, mais o coeficiente de atrito, novamente, multiplicado pelo seno de 31, que é 0,515. Fazendo essas contas, nós obtemos que o campo B de 31 graus é igual a 0,1 Tesla. Bom, com isso, nós temos as duas informações que o problema pedia, o módulo do campo magnético minimizado, bem como o ângulo que ele produz com a vertical, ou seja, 0,1 Tesla e 31 graus. Por esse vídeo seria isso. Muito obrigado por assistir e até a próxima.